Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por seu grande amor e pela sua infinita misericórdia. Porque é pela sua misericórdia que nós estamos aqui. É pelo amor de Deus por nós que nós estamos aqui nessa noite. E eu agradeço a Deus pela bênção, pelo privilégio de estarmos respirando, de termos saúde, que temos vivido dias complicados, tempos trabalhosos, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, há um bom tempo atrás, já dizia que nós viveríamos tempos trabalhosos. E talvez sejam esses os tempos trabalhosos que nós vivemos. E com certeza, ao longo desses quase 2000 anos que o apóstolo Paulo escreveu isso, muitos tempos trabalhosos vieram sobre a face da terra. Mas aquele nós não vivemos. Nós estamos vivendo esse aqui. Esses são os nossos tempos. Os tempos que estamos vivendo e precisamos pedir a Deus graça para poder atravessar. Ou, quem sabe, o Senhor Jesus vir nos buscar. Essa é a nossa bendita esperança. Ou isso vai passar, ou Jesus vem nos buscar. De qualquer forma, qualquer uma das duas opções, nós seremos mais que vencedores. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, por livre e espontânea pressão, ter cedido à igreja. Não é? Porque ele não teve nem como falar não, irmãos. Não é? No mês passado ali. Mas é uma bênção, não é? Nós podermos estar aqui junto com os pastores do Distrito Norte. Tem alguns irmãos, alguns pastores aqui do Distrito Oeste. Tem aqui alguns irmãos? Alguém que veio do Distrito Oeste? Está aqui o pastor Valdiberto junto comigo. Eu estou ali agora, né? No Distrito Oeste também. Trabalhando mais com os irmãos do Distrito Oeste. Eu estou vendo que tem, assim como eu, intruso do Distrito Leste, do Distrito Sul. Mas essa é a bênção de Deus, irmãos. Não é porque é o Distrito Norte que só os pastores do Distrito Norte é que podem estar. Nós estamos trabalhando dessa forma para que possamos estar mais juntos nos 4 cantos da cidade. Que, como eu digo, de vez em quando ela cresceu, né? Ela está bem grandinha. E você atravessar a cidade de um lado para o outro já demora bastante. Então Deus nos deu essa estratégia. E você que é do Distrito Norte, trabalhe ao lado do pastor Roberto, pastor André, o pastor Anderson está aqui, o Betinho, outros pastores que Deus tem levantado para estarem trabalhando, assim como nos outros distritos. Mas eu tenho certeza que Deus está nos dando sabedoria para poder trabalhar dessa forma. E eu queria já dizer para os irmãos que para o mês que vem, eu vou dizer já, o dia 9 de julho é um feriado. E nesse feriado parece que não mexeram, né? Que agora virou moda trocar feriado de dia, né? Tiram daqui, põe ali. Mas esse parece que não foi mexido. Então, esse feriado de fato é feriado. Que dias que nós estamos vivendo, né? Você não sabe mais se o feriado é feriado, não é? Mas eu acredito que dia 9 de julho é uma sexta-feira e é um feriado. Nós estamos programando um café da manhã geral para o Conselho de Pastores. Então é provável que o mês que vem nós não tenhamos o distrital. Então nós vamos tentar levar um maior número de pastores
nesse café da manhã de comunhão de todos os pastores, com a diretoria do Conselho de Pastores, para que a gente possa continuar promovendo essa unidade. Irmãos, construir a unidade não é algo fácil, é trabalhoso, mas nós temos fé, não é? Porque se está escrito na palavra de Deus, é porque é possível. Tudo que está na palavra de Deus é possível. Senão Deus não teria escrito, não é? Eu estava vendo o Ari compartilhar sobre esse texto, quando lá em Êxodo 25 Deus pede, né, ouro, prata. Alguém poderia dizer, a gente ficou 40 anos zero, onde vai ter ouro, prata? Volta lá na história, que Deus jamais vai pedir para nós aquilo que Ele mesmo já não nos deu. Jamais Deus vai pedir para você aquilo que Ele já não te entregou. Então toda vez que a gente se encontrar numa situação embaraçosa, difícil, Deus, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Vai, porque se Deus está pedindo, é porque Ele está te dando graça. Deus jamais nos dará uma prova maior do que a gente possa suportar. Amém? Amém, irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 2. Eu cheguei aqui na igreja, eu me dei conta que eu estou sem meus óculos. Que maravilha! Ainda bem que eu uso isso só para ler. Quase nem vou ler hoje. Provérbios capítulo 2. É um texto bem conhecido, porque o livro de Provérbios ele é bem conhecido. E o mão da mesa puder me dar um pouquinho de retorno, só um pouquinho. Só um pouquinho. Alô, som, aí. Obrigado, viu? É a irmã, né? Agora que eu vi a irmã. Eu tô sem óculos, viu? Abriu. A tampinha eu vou guardar, viu? Capítulo 2 de Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão está um pouquinho diferente, irmãos, mas tenta acompanhar aí. Capítulo 2. Não sei se vai por aqui. Ah, está aqui. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pai, te damos graça nessa noite, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos, ó Deus, de estarmos nesse lugar, nessa noite como igreja, como corpo de Cristo. Aqui somos Teus filhos, é a Tua noiva que está reunida nesse lugar, é a parte da igreja de Piracicaba. E nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos ouvir a Tua voz. Viemos aqui, ó Deus, porque precisamos da Tua direção, porque precisamos, ó Deus, da Tua instrução, e precisamos, ó Deus, da revelação da Tua palavra nas nossas vidas. Por isso tenha misericórdia de nós, ó Espírito Santo. Fala conosco, ajuda-nos a compreender completamente a Tua vontade.
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não tenho pretensão alguma, como o pastor Ari disse, nós não temos pretensão de trazer os pastores para que aprendam o que fazer na sua igreja, para que aprendam como trabalhar na sua igreja. Não, a nossa intenção é sempre estarmos juntos, unidos, e poder ouvir a voz de Deus juntos. Quando pastores se reúnem e ouvem a palavra de Deus, algo diferente no reino começa a acontecer, porque Deus tem a oportunidade de alinhar corações, de alinhar pensamentos. Pela sua palavra Ele tem a oportunidade de trabalhar na nossa vida em um alinhamento, para que o Espírito Santo comece a realizar grandes coisas na nossa cidade. Por isso há uma dificuldade enorme de se ajuntar pastores, uma dificuldade enorme de reunir pastores. Uma segunda-feira como essa, por exemplo, não é fácil sair do seu trabalho, vir para a igreja. Mas, irmãos, eu quero encorajar você, toda vez que tiver a oportunidade de se reunir com outros pastores, irmãos de outras denominações, saiba que você está avançando no reino de Deus de uma forma sobrenatural e diferente, porque nós pregamos muito isso dentro da nossa igreja, o reino de Deus, o reino de Deus. Mas às vezes, enquanto estamos ali na nossa denominação, não conseguimos compreender completamente tudo aquilo que Deus quer fazer. Mas quando nos reunimos dessa forma, sendo várias denominações reunidas como igreja, sem a sua placa aparecendo, sem a sua denominação prevalecendo, nós estamos nos colocando diante do Senhor, no corpo de Cristo. E é preciso entender que Deus quer trabalhar na nossa vida de uma forma que nós ainda não entendemos. Por isso eu trouxe esse texto para falar rapidamente com você nessa noite. Por que eu escolhi Provérbios? Porque os Provérbios enfatizam a vida religiosa exterior, livro de Provérbios, e ensinam como praticar a religião e superar tentações diárias, provações diárias, o seu dia a dia. O livro de Provérbios é rico nisso. Expressam a crença em Deus e o seu domínio sobre o universo, e procura fazer sua religião a motivação predominante na vida e na conduta. O livro de Provérbios regula muito a nossa vida, alinha muito a nossa vida, e exala uma profunda e elevada concepção religiosa, mas coloca a maior ênfase sobre o exercer a religião em todas as relações da vida. Porque a religião, quando nós falamos de religião, de religiosidade, de tantas outras coisas, parece que ela é uma palavra pesada. Não sei se vocês... eu me lembro quando eu era garoto na escola, eu era criança na escola, as pessoas perguntavam muito: qual a sua religião? E quando a gente falava que era crente, era um alienígena dentro da escola. Eu, particularmente na minha época, eu me lembro uma sala de aula com 40 alunos, eu era o único crente. E quando o professor perguntava, que ia ter aula de religião, e aí ele falava assim: tem algum crente aqui? E eu: está dispensado. Eu era dispensado da aula de religião porque eu era crente. Agora não sei se porque eu sabia mais que os outros, ou porque a gente estava sofrendo uma discriminação, mas eu não participava da aula de religião. Mas eu estava adorando, né? Saí mais cedo da escola. Mas até hoje, irmãos, às vezes eu paro para pensar nisso, eu não consigo entender, né? Depois acabou, né? A aula de religião, mas a religião é um negócio complicado. Por isso que o livro de Provérbios
ele tenta colocar essa questão da religião em todas as relações da vida, não só o fato de você pertencer a uma denominação, vai muito mais além disso. Em Provérbios, a religião significa bom senso, a religião significa domínio dos assuntos, força e sucesso. É isso que Provérbios ensina sobre a religião. Significa também um intelecto bem formado, empregando os melhores meios para alcançar os fins mais elevados. Por isso, eu escolhi o livro de Provérbios. E esse texto fala sobre alguns benefícios da sabedoria, que muitas vezes nós, como pastores, ensinamos muito. Temos o dever de ensinar. Nos preocupamos em ensinar. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em ensinar do que aprender. Eu conversava com o pastor Marcos até um pouco, chegando aqui antes de descer do carro, falando sobre a diferença da obra de Deus, de servir a obra de Deus e ter um relacionamento com o dono da obra. São coisas distintas e que não podem ser confundidas. E quando esse capítulo começa falando, meu filho, preste atenção às minhas palavras, é porque Deus está dizendo assim: preste atenção nas minhas palavras. E quando eu estava meditando acerca desse texto, para trazer nessa noite, o próprio Espírito de Deus começou a falar no meu coração, para prestar mais atenção à palavra. E nós deixamos de prestar atenção na palavra de Deus muito facilmente. Se você observar Jesus, lá no capítulo 6, Mateus, conversando com seus discípulos, ensinando a oração do Pai Nosso, e continuando naquele sermão que ele estava ensinando aos seus discípulos, Jesus ele fala, a partir do versículo 25 até o versículo 34, que é o final do capítulo, ele usa 6 vezes a palavra preocupação. E a palavra preocupação, empregada por Jesus ali naquele texto do capítulo 6, a tradução mais perfeita do grego naquele momento é distração. A palavra que Jesus estava querendo empregar para os seus discípulos naquele momento era distração. Jesus estava falando assim: por que vocês estão se distraindo com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Ou seja, Jesus estava colocando para eles que qualquer coisa dessa vida é motivo para que a gente se distraia, ou seja, perca a concentração na palavra de Deus. Qualquer coisa é motivo de nós pararmos e prestar atenção na palavra de Deus. Eu lembro que no ano passado, a essa altura da pandemia, que nós estávamos no mês de maio, de junho, onde foi falado que era apenas um mês que as igrejas iriam ficar fechadas, e aconteceu tudo o que aconteceu, muitas pessoas ficaram sem resposta. Muitos pastores começaram a não ter resposta para muitos questionamentos, porque a pandemia, a doença, ela começou a aumentar, e desde então ela só faz assim. E falaram de um tal de platô que ia chegar e depois ia cair. O platô chegou, subiu, o platô chegou, subiu. Esse platô, e se você parar para analisar friamente, hoje nós estamos numa situação muito pior do que há um ano atrás, pandemicamente falando. Mas nós fomos percebendo que a vida, ela tem o seu fluxo natural,
a seguir, embora as circunstâncias sejam desfavoráveis, embora tudo que esteja acontecendo, por mais terrível que seja, não é motivo para nós pararmos de prestar atenção na palavra de Deus, de nos preocuparmos mais do que com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos traz refrigério, é a palavra de Deus que traz para nós consolo, é pela palavra de Deus que somos renovados, e qualquer coisa paramos de prestar atenção na palavra de Deus. E ele fala aqui ainda: preste atenção nas minhas palavras, guarda como um tesouro. E às vezes temos dificuldade de entender isso, irmãos, porque eu não sei se alguém de vocês tem, mas tesouro fala de ouro, a gente lembra do baú, né? Um baú cheio de ouro. Alguém tem aqui? Porque eu não sei como é que guarda um tesouro. Alguém tem uma barra de ouro? Como é que se guarda um tesouro? Alguns guardam, vai lá no banco, tem uma gavetinha, guarda um tesouro. Mas o conceito da égua aqui, guardar um tesouro, é esconder realmente. E o que o salmista fala lá no Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E nós, às vezes, não tratamos a palavra de Deus como ela mesma nos ensina a tratá-la. O próprio Deus está falando aqui. Preste atenção na palavra. Não se preocupe, não se distraia, não deixe que as coisas dessa vida tirem o foco, o seu olhar da palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós sempre seremos mais que vencedores. E às vezes nós pregamos muito isso, e às vezes na hora de viver nós não temos aquela mesma confiança, porque o texto está dizendo: preste atenção na palavra, guarda como um tesouro. Ele continua dizendo: dá ouvidos, e também diz: se concentre, dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Dá ouvidos e se concentre. E a própria palavra se encarrega de renovar as nossas forças. Olha o que o texto diz em Isaías, no capítulo 40 e no versículo 28, ele diz assim: você não ouviu? Não entendeu? Não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Olha o que o profeta Isaías está dizendo: ei, não ouviu a palavra? Não entendeu? O próprio Deus é o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças. Deus não perdeu o controle em nenhum momento, desde que essa pandemia começou. O controle de tudo ainda está nas mãos do Senhor. O controle da minha vida está nas mãos do Senhor. O controle da sua vida está nas mãos do Senhor. Da minha casa, da sua igreja, da nossa igreja, da cidade de Piracicaba, ou seja, do Brasil. Deus ainda está no controle. Ei, você não ouviu? Não entendeu nada? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. O texto está dizendo: ei, não ouviu? Não ouviu porque parou de ouvir. Não entendeu porque parou de prestar atenção. A palavra de Deus, ela não mudou.
Irmãos, desde que Jesus morreu na cruz, que Ele derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, até chegar o Covid-19, Ele não mudou. O Covid chegou, Ele não mudou e não vai mudar. Ele ainda é o mesmo, o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, o Príncipe da paz, aleluia, que desceu do céu, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e em breve voltará. Isso não mudou. E não vai mudar, até Jesus voltar, buscar a sua igreja, isso não vai mudar. Por isso nós não podemos perder a nossa concentração. E aí nós chegamos no versículo 6, no versículo 4, busque como prata, versículo 3, clame por inteligência e peça entendimento. Clame por inteligência e entendimento, inteligência e sabedoria. Às vezes, irmãos, nós não agimos com inteligência, essa aqui é a verdade. E o termo hebraico para inteligência aqui é daí que significa percepção, habilidade, compreensão. Pedir a Deus inteligência. Porque para viver esses dias é preciso inteligência e sabedoria, entendimento. Para entendimento, a palavra no hebraico significa discernir, compreender, considerar. E quanta falta de discernimento houve desde que a pandemia começou. Não só por parte da igreja, falta de discernimento, de compreensão e de consideração em todas as questões, porque ninguém foi preparado para viver uma época como essa. Nenhum ser humano foi preparado para viver o que nós estamos vivendo nessa época de pandemia. Ninguém estava preparado. Ou alguém fez curso de pandemia? Alguém fez curso? Não. Mas Deus não sabia dessa pandemia? Ou será que quando a pandemia chegou, o Covid-19 chegou, Deus disse assim: e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que Deus disse assim, pastor Dito? Não, né? Nada pode surpreender. Ou você não ouviu? Não entendeu? Deus eterno é o Criador de toda a terra. E para entender o que nós estamos vivendo, é preciso pedir inteligência e sabedoria. Essa sabedoria, esse entendimento, refere-se à capacidade de discernir. E aqui em Provérbios, no capítulo 15, versículo 21, fala de um homem de entendimento. Uma pessoa capaz de avaliar uma situação complexa, dar um passo atrás e distinguir o certo e o errado, sem perder a serenidade. Isso é fundamental em tempos de crise. É uma pessoa capaz de trabalhar de forma produtiva enquanto permanece emocionalmente alheia, pois quem é tardio em irar-se é grande em entendimento. E nós fomos e estamos sendo colocados à prova. Quantas zombarias nós não ouvimos das pessoas dizerem: e agora, onde está seu Deus? Ué, as pessoas, e Deus não cura? Não, Deus cura quem Ele quer. Ele não precisa curar alguém para Ele provar que Ele é Deus. Deus não precisa curar para Ele provar nada. Deus prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo morreu na cruz por nós. E aí Ele provou o seu amor. Fora isso, Deus não precisa provar nada. Deus não precisa provar para ninguém, para nós, para A ou para B, que Ele é Deus.
E às vezes nós queremos justificar ao Senhor. E como adquirir essa sabedoria? O próprio texto aqui diz assim: busque-a como prata e procure-a como tesouros escondidos. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, e eu fiquei imaginando: alguém aqui já teve a oportunidade de procurar prata? Ninguém? Nem eu. Já? Como que é? Escavar? Mas não procurar na natureza. Porque existem três origens da prata, né? A natural, a industrial e a de laboratório. Estava lendo um pouco sobre isso. A natural, a industrial e a sintética, né? Que é feita em laboratório. São três origens da prata. E eu fiquei imaginando buscar a sabedoria como busca a prata. Mas como? Se nós nunca buscamos uma prata, como que nós vamos entender algumas coisas, irmãos? Se nós não temos experiências. Porque naquele contexto, antigamente, quando Provérbios foi escrito, era mais comum. E nessa época em que Salomão escreveu Provérbios, a prata valia mais que o ouro, porque era mais difícil de encontrar. Depois que a civilização foi aumentando e a prata foi ficando mais fácil de achar do que o ouro, ela foi perdendo seu valor para o ouro. Mas olha que interessante, aqui, até essa época mais ou menos, a prata tinha um valor igual ou maior do que o ouro. Então buscar a sabedoria, como se busca a prata, é realmente buscar algo de muito valor. Buscar sabedoria, como se busca a prata, é buscar realmente o que tem mais valor. Talvez a prata que é encontrada na natureza tenha um valor mais puro do que a industrial ou do que a sintética. Talvez a sintética feita em laboratório seja mais fácil de se encontrar, não é, pastor Tito? Talvez seja mais fácil, mas talvez ela não tenha o mesmo valor que aquela que você vai lá escavar, que você empreende esforço. Como nós temos buscado sabedoria? Que tipo de sabedoria nós temos buscado? A que você vai na fonte? A que você vai na indústria? Ou que você vai no laboratório pegar que está pronto? Que tipo de sabedoria nós temos buscado para a nossa vida, para lidar com as coisas, para entender a palavra de Deus? Porque talvez, classificando essas três origens da prata, nós podemos dizer que a sintética em laboratório seja mais fácil de encontrar, está pronto. E nós estamos vivendo num mundo de coisas prontas. Nós estamos vivendo num mundo em que é mais fácil você buscar o que está pronto. Haja visto o grande sucesso das comidas de iFood, que você também coloca, ou fast food, que você coloca no micro-ondas e já está pronto. Mas gostoso mesmo é você temperar, colocar na churrasqueira, né, pastor Júnior? Gostoso mesmo é você ir na fonte, buscar a sabedoria que vem do alto, sabedoria que realmente nos tira de situações difíceis, sabedoria que realmente traz resposta para os nossos questionamentos. Porque quantos questionamentos nós não temos vivido nesse 1 ano e meio? Quantos questionamentos não passou pela nossa mente? Quanta dúvida não foi gerada por perguntas sem respostas? Mas nós servimos um Deus que não deixa uma pergunta sem resposta. Nós servimos um Deus que não fica sem responder nenhum questionamento, porque Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você não ouviu? Não entendeu ainda? Ele é o Criador, o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Servimos um Deus que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas, que pode nos entregar todas as coisas.
Buscar como prata e como tesouro escondido. Tesouro escondido é só com muito esforço. E nós não temos tido disposição para empreender esforço para ter sabedoria, para poder compreender de fato o que Deus quer das nossas vidas. E para que buscar sabedoria? Para quê? Que o provérbio, Salomão está dizendo isso para nós entendermos o temor do Senhor. Vejam, nesses últimos meses, desde que tudo isso começou, como as pessoas têm perdido o temor do Senhor, como as pessoas perderam o temor do Senhor. Muitas pessoas são religiosas, vão à igreja, colaboram nas atividades, entregam suas ofertas, mas não fazem ideia do que significa temer ao Senhor. A sabedoria proposta por Salomão nos faz entender o que isso significa. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, segundo previsto no livro de Hebreus, que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque nós, tendo recebido um reino inabalável, irmãos, estamos falando aqui que Deus tem entregado a nós um reino inabalável. O reino de Deus é inabalável, o reino dos homens se abala. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos recebido um reino inabalável, por isso precisamos de sabedoria para entender esse reino e não nos abalarmos com as coisas que estão acontecendo, porque tudo que está acontecendo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo que está acontecendo, nada surpreende a Deus, porque em breve Ele voltará e nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, porque um dia a trombeta vai soar e nós estaremos com Ele. Essa é a nossa bendita esperança. Por isso nada que aconteça nesse mundo tem que nos abalar. Podemos nos entristecer, nos chatear, até desanimar. Podemos nos abater, mas não sermos destruídos, porque a palavra de Deus nos garante isso. A sabedoria, além do temor de Deus, é para o conhecimento de Deus. O mundo está cheio de muitas religiões, filosofias e ídolos. Umas apresentam vários deuses, negam uma verdade absoluta, enquanto outras até negam a existência de Deus ou sua interferência sobre essa vida. É uma confusão atrás da outra. Um dos frutos da sabedoria ministrada em Provérbios é exatamente o esclarecimento de quem Deus é e o sentido real de temê-lo. Quais os benefícios e por que devemos temê-lo? Salmos 34, versículo 5 diz assim: olharam para Ele e foram iluminados. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. A outra versão que eu tenho aqui diz assim, ó: os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Olharam para Ele e foram iluminados. E nós temos vivido dias em que as trevas parecem querer nos cobrir, as decepções parecem querer tomar conta da nossa vida, mas a palavra de Deus diz: olharam para Ele
e ficaram radiantes, porque quando nós olhamos para Ele, a sua luz transborda na nossa vida, e no nosso rosto não aparece sombra de decepção. As pessoas olham para nós e falam: o que está acontecendo com ele? Olha a pandemia, olha o mundo que como está, mas nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, porque nós estamos olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Ele no meio da pandemia, nós não ficamos confundidos. Quando nós olhamos para Ele no meio da situação adversa, nós não ficamos confundidos. Quando nós olhamos para Ele no meio da angústia, Ele estará conosco, aleluia. Estarei com Ele no dia da angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, aleluia. Por isso nessa noite, preste atenção o que Deus está falando, aleluia. Preste atenção no que o Espírito de Deus está falando. A própria palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O diabo está tentando parar a igreja com essa situação pandêmica. A estratégia do diabo é parar a igreja, mas a palavra de Deus diz o contrário, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aleluia. É a palavra de Deus. Mas a pandemia, mas é a palavra de Deus, aleluia. Não vamos ignorar protocolos, não vamos ignorar regras sanitárias, mas vamos obedecer a palavra de Deus, aleluia. Vamos obedecer a palavra de Deus. Eu sempre disse, em todo esse tempo, irmãos, e vocês receberam as minhas mensagens no WhatsApp, que o maior decreto é a palavra de Deus. O maior decreto que existe é a palavra de Deus. Os homens fazem decretos, mas o que prevalece é o decreto da palavra de Deus. É o que está escrito nessa palavra, e é por ela que eu serei guiado, e é por ela que eu serei balizado para poder continuar. Nós estamos aqui nessa terra para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para obedecer a sua palavra. Aleluia. Porque Ele está dizendo aqui, nós já vamos terminar. Ele está dizendo aqui sobre o temor do Senhor, sobre o conhecimento de Deus, mas Ele está falando sobre proteção. Olha o que Ele diz aqui: Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Bom senso aos honestos e escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os fiéis por onde andam. A palavra de Deus, ela nos diz tanta coisa. E é verdade, irmãos, que no começo de tudo isso, todos nós ficamos temerosos, nos acuamos, porque era uma novidade que foi trazida de uma forma trágica como é, mas que assustou de uma forma que talvez nós não tivéssemos tido entendimento para ter a sabedoria que hoje estamos tendo, de poder conduzir as coisas. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Possui sábios caminham pelo caminho da santidade, possuem uma espiritualidade sadia, não se desviam do caminho da verdade, cometem erros, que são humanos, mas não se deixam levar permanentemente pelos laços do pecado. E para terminar, ele diz assim no versículo 9: então você entenderá o que é certo, justo e imparcial. Certo, justo e imparcial. A sabedoria dá ao seu possuidor habilidades para uma vida justa, correta e próspera. Essas são algumas das consequentes bênçãos para quem vive segundo a justiça, o juízo e a retidão. A retidão é a virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso da justiça, pela equidade. É a virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever. É integridade, lisura,
Os resultados dos sábios são superiores aos dos tolos, porque eles não são dados a vícios, perda de tempo, ilegalidades, mentiras e companhias que desonram a Deus. Sabedoria é ter a certeza que está andando no bom caminho. Sabedoria é ter a certeza de que o caminho que nós estamos trilhando é o bom caminho. Para terminar, o profeta Jeremias diz assim: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Uma outra versão diz: ponde-vos nos caminhos, ou seja, nas encruzilhadas, ou seja, nas situações que você olha e fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Veja quantas encruzilhadas nós temos passado. E agora? Eu abro? Eu fecho? Eu faço assim? Faço assado? Muitos de vocês sempre me perguntaram: pastor, abre, fecha, uma hora abre, uma hora fecha. Nossa, quanta encruzilhada. E eu sempre disse assim: peça sabedoria a Deus. Nunca falei feche a sua igreja. Sempre defendi o direito do pastor ter a sua igreja aberta, que esse é um direito constitucional. Mas sempre pare na encruzilhada, olhe ao redor e pergunte qual é o caminho, a vereda antiga, o caminho da sabedoria, e andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Isaías capítulo 30 versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Quem te dá direção por sabedoria é o Espírito de Deus. E os teus ouvidos, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho, andai nele, e você encontrará descanso para a sua alma. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Queria orar por você. Para quem também está assistindo em casa, os pastores que porventura vão estar ouvindo essa mensagem. Nós não estamos aqui porque somos os melhores pregadores, longe disso, mas nós estamos aqui debaixo do temor do Senhor, pedindo direção a Ele, porque a palavra de Deus diz para nós pararmos diante das situações e perguntar: Senhor, qual é o bom caminho? E a sua voz por trás de nós vem dizendo: esse é o caminho. Confie que o Senhor estará dando direção na tua vida hoje, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento, Deus, porque estamos diante da tua palavra, Senhor. Nós oramos nesse momento porque é a tua palavra que é a direção para as nossas vidas. É a tua palavra, Senhor, que é o norte. É a tua palavra, Senhor, que nos traz consolo, que nos traz conforto. É a sua palavra, Senhor. É pela sua palavra que nós temos vitória. É pela tua palavra que nós conhecemos os caminhos, mas acima de tudo, o melhor caminho, como diz a tua palavra. Esse é o caminho, andai nele. Por isso, Senhor, eu te peço, pelo teu Espírito Santo, venha nos dar sabedoria e inteligência para entendermos a tua vontade, Senhor, para entendermos que o Senhor tem dado a nós um reino inabalável,
um reino inabalável. Oh, aleluia! O reino inabalável, Senhor. Por isso nos ajuda a reter a graça para te servir de modo agradável, com reverência e santo temor, porque reconhecemos que o Senhor nosso Deus é um fogo consumidor. E se Deus é um fogo consumidor, esse fogo nos aquece. E se Deus é um fogo consumidor, esse fogo nos purifica. Esse fogo queima em nosso coração. Esse fogo transforma a nossa mente e renova a nossa fé nessa noite. Por isso, Senhor, vem nos tocar, porque o Senhor é um fogo consumidor. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eu queria chamar o pastor Roberto aqui e agradecer a Deus pela vida de todos os pastores e dizer que continuamente nós estamos à disposição, a diretoria do Conselho de Pastores,